Olá, bem-vindos a este painel de inclusão e acessibilidade. Bem-vindos ao Building the Future. Estamos aqui com o Dr. Pedro Cunha. O Dr. Pedro Cunha é diretor do programa Gulbenkian Conhecimento e vamos estar aqui numa amena cavaqueira sobre assuntos que consideramos de bastante importância e que fazem parte da nossa missão e do nosso trabalho. E começo já. Pedro, dirige o Programa do Conhecimento na Fundação Carlos Gulbenkian. O que é este programa e como se relaciona com este tema da inclusão e da acessibilidade? Olá a todos, é um enorme prazer estar aqui convosco hoje. Olá João, eu aproveito para apresentar também o João Barás, que hoje aqui está connosco, é diretor executivo do CDI Portugal, é também presidente da Associação Portuguesa para a Inovação Social e é membro do board da Euclid Network, que é uma rede europeia para a inovação social. Olá João, obrigado por esta conversa que vamos aqui ter. Respondendo à sua pergunta, o que é o Programa Gulbenkian Conhecimento? Bom, o Programa Gulbenkian Conhecimento nasceu em 2018 com o objetivo de criar ou de transferir e aplicar conhecimento em problemas sociais que nos afetam a todos, particularmente problemas na área da educação e da saúde. Este programa, antes da pandemia, ele nasceu em 2018, na área da educação concentrou-se em dois grandes temas. Um tema que tinha a ver com esta revolução silenciosa e outro tema que tinha a ver com o upskilling e o reskilling de adultos. Relativamente à revolução silenciosa, todos a conhecem, não vou outra vez discutir nem descrever o que é o mundo VUCA, não é? Volátil, incerto, complexo, ambíguo. E hoje em dia dá que pensar como é que nós, de 2015 para cá, começámos todos a falar de incerteza, de complexidade, de ambiguidade, de mudança rápida. E a última coisa que nos passava pela cabeça era que 5 anos depois estávamos todos fechados em casa e em que as tecnologias tinham explodido do ponto de vista da sua utilização potencial e que as escolas estariam encerradas e todas as crianças, 1,5 bilhões de crianças em todo o mundo, a aprender à distância, ou a fazer por aprender à distância, não é? Portanto, antes da pandemia, quando ainda se falava da mudança como uma coisa provável, mas longínqua, quando se falava da mudança como a maior certeza que tínhamos, quando não se perspectivava nenhuma pandemia desta dimensão, ou a maior parte de nós não perspectivávamos, não nos podemos recordar que, por exemplo, Bill Gates foi um dos que há muito tempo descreveu este cenário como um cenário bastante provável. Mas nessa altura, antes da pandemia, nós queremos pegar neste tema da incerteza, da complexidade e da mudança e partimos de alguns dados que muitos de vós provavelmente conhecerão. Por exemplo, o Banco Mundial, nesta altura, em 2018, previa que 80% dos empregos do futuro ainda não estavam sequer inventados. A OCDE previa que 50% dos empregos existentes estavam em risco de automação. O Fórum Económico Mundial previa que 30% a 40% das competências que eram ensinadas nas escolas e nas universidades não seriam as competências que seriam necessárias no futuro. Portanto, havia aqui um claro desalinhamento entre aquela que era a resposta educativa tradicional, que todos nós conhecemos, com aquilo que seriam as necessidades sociais das empresas e da própria sociedade no sentido da sua evolução. Então nós perguntámos como é que nós podemos ajudar as crianças e os jovens a encontrar o seu lugar neste mundo em mudança. E não só a encontrar o seu lugar, como a construir, a serem agentes ativos e proativos na construção desse mundo que está a mudar muito rapidamente. Como é que podemos estimular neles esta mentalidade de crescimento, este growth mindset? Como é que podemos ajudá-los a ser mais empreendedores, a resolver problemas de uma forma criativa, a colaborar, a serem resilientes? Na altura foi uma das 7 competências que nós identificámos como necessária. A resiliência mal nos passava pela cabeça que estaríamos a exercitar essas competências no nosso dia-a-dia, passado muito pouco tempo. E para isso abrimos 3 calls, uma em 18, outra em 19, outra em 20, e selecionámos 100 projetos em Portugal, em todas as regiões do país, sem exceção. Projetos esses que trabalham com crianças e jovens desde o nascimento até aos 25 anos de idade, portanto abrange o superior todo, e que procuram responder a esta pergunta, que é como é que podemos dotar estas crianças e jovens com as competências necessárias para lidarem
com este futuro, que é um futuro em rápida mudança, as chamadas future skills, há quem lhe chame também soft skills ou 21st century skills, enfim, designações há muitas, mas os construtos de que estamos a falar são sempre os mesmos. São estas características, estas competências que não são estritamente académicas, nem escolares, e que ajudam a levar mais longe esse conhecimento, esses conteúdos académicos que todos nós aprendemos na escola. A questão é como é que podemos ajudar os jovens e adultos a usar esse conhecimento de uma forma mais produtiva. Pronto, e assim lançámos estas 100 academias um pouco por todo o país. Nessa mesma altura, antes desta crise pandémica, nos adultos, a pergunta era ligeiramente diferente. Era o que é que nós podemos fazer para ajudar um país que tem um déficit estrutural de qualificações, em que 45% dos jovens, dos adultos, não aprenderam nada nos últimos 12 meses, não participaram em nenhuma ação de formação ou de aprendizagem. O que é que nós podemos fazer com recursos à inteligência artificial? E então desenvolvemos uma plataforma que vamos lançar muito em breve, que vive de vários algoritmos de inteligência artificial e que permitem fazer este match entre aquilo que é a oferta e a procura de empregos, de qualificações, de competências, ajudando os adultos e os jovens também, se for o caso, a procurarem as ofertas que, por um lado, têm maiores perspectivas de vir a crescer, mas também a procurarem caminhos de reconversão profissional, em que um adulto diz, eu estou aqui, gosto daquilo, e a plataforma, com base em algoritmos de inteligência artificial, devolve um percurso de, então se quer ir para aqui, aquilo que tem que fazer são estes e estes, estes passos, são estas as formações, são estas as qualificações, são estas as opções que existem para si. Portanto, estas duas iniciativas que nós desenhámos antes da pandemia ajudam-nos a perceber o que é que estamos a fazer do ponto de vista da acessibilidade e da inclusão. Porquê? Porque estamos, por um lado, a tentar manter e a fazer progredir as pessoas que já estão no mercado de trabalho. Por outro lado, estamos a tentar fazer com que a nova geração de pessoas que entram para o mercado de trabalho tenha as consequências certas para vingar nesse mercado de trabalho, para se afirmar e para ir o mais longe possível. Há aquela piada de contratam-se as pessoas por causa das hard skills e despedem-se por causa da falta de soft skills, né? E aquilo que nós queremos evitar é que existam desalinhamentos e desajustamentos entre aquilo que estamos a oferecer ao mercado e aquilo que o mercado está a pedir. Isto, em termos muito genéricos, seria a minha primeira resposta sobre o programa Gulbenkian Conhecimento. Eu agora perguntava ao João, nós sabemos que o João é responsável pelas Apps for Good, que é um programa interessantíssimo que propõe uma abordagem bastante diferente ao sistema de ensino tradicional, em que os papéis dos alunos e dos professores se alteram bastante. Como é que esta vossa experiência pode favorecer a inclusão e a acessibilidade à aprendizagem, ao conhecimento? Como é que funciona? Obrigado, Pedro. De facto, eu penso que nós estamos bastante sintonizados em termos daquilo que a Gulbenkian está a fazer e com esses programas e o que nós estamos a fazer. De facto, nós no Apps for Good o que queremos é trabalhar a inclusão e a acessibilidade tanto do ponto de vista dos alunos como do ponto de vista dos professores. Fazendo o quê? Formando os professores de forma a dar-lhes ferramentas, e não estamos a falar apenas de ferramentas tecnológicas, nós não damos formação apenas de ferramentas tecnológicas, mas da metodologia de projeto e da forma de encarar esta nova juventude que tem um conhecimento global muito superior àquele que nós tínhamos. E, portanto, os professores precisam de novas metodologias, precisam de novos processos, precisam de novas formas de encarar os alunos e nós tentamos mostrar novos caminhos. Precisam também se adaptar às novas metodologias com menos tempo expositivo, com mais trabalho colaborativo, às novas plataformas, tudo isso. Do ponto de vista dos alunos, o que é que nós tentamos fazer? Tentamos fazer com que eles, na prática, aproveitem esse maior conhecimento que têm global pelo acesso à informação, para aqueles que não o têm de forma simples, que possam lá chegar e que trabalhem essencialmente de forma colaborativa e com um processo muito comum, muito igual àquilo que eles irão utilizar quando chegarem às empresas. E essa aproximação àquilo que nós chamamos a economia real é muito importante para nós. Portanto, do ponto de vista de acessibilidade, é uma acessibilidade não só ao futuro que na realidade vão ter e uma aproximação mais real àquilo que serão os seus futuros empregos, mas também que tenham professores que lhes possam proporcionar e surpreender com novas metodologias e deixando-os trabalhar mais colaborativamente, mais em equipa e
puxando mais pelas suas tais soft skills, e eu penso que os professores que nós temos formados, e já formámos mais de 1000 e tal professores, acreditados pela DGE, que conseguem surpreender por vezes os alunos com a aproximação que fazem, até em termos curriculares, aplicando o projeto em termos curriculares. Nem sempre é fácil, sabemos que há pressões corporativistas, que há pressões, muitas vezes, e na maior parte das vezes, dos pais, com medo de não se dar currículo e tudo isso, mas é essencialmente isso que defendemos no Web for Good. E, por fim, uma componente muito importante, que é tudo isto sempre com um grande sentido de sustentabilidade, de ideias. O Web for Good, o objetivo é o desenvolvimento de apps para smartphones e tablets, sempre com os objetivos de desenvolvimento sustentável como pano de fundo. E isto é muito importante na educação presente. Ainda há pouco tempo trouxemos cá a Valerie Annan, e ela, um dos principais pontos que ela também defende como fundamental para o conhecimento é o global, é o conhecimento global, e isso é muito importante. Basicamente, estamos sintonizados, como dissemos. E Pedro, em termos de futuro, em termos de próximos projetos, já se falou na plataforma, na prática isto já é futuro, já estão a trabalhar o futuro, mas que ideias, que evolução? Sim, nós com esta pandemia aprendemos muitas coisas, foi uma grande lição de humildade para toda a gente, mas também foi um grande espaço de criação e de inovação. Por exemplo, nós durante a pandemia apoiámos a distribuição de computadores, como muitos de nós, provavelmente as pessoas estão a assistir a este painel, fizemos, financiámos o estudo em casa, que em 3 dias passou de ensino 100% presencial para 100% à distância, por via da RTP. Lançámos um programa de mentores que no período mais duro do confinamento foram pescar à linha os alunos que estavam sem conectividade e que se tinham desligado completamente do processo de ensino e aprendizagem. E fomos recuperar esses miúdos e fizemos uma avaliação recente e percebemos que reduzimos o insucesso desses alunos em 35%, com o simples facto de ter alguém que todos os dias às 8 da manhã lhe estava a telefonar ou via WhatsApp, a motivá-los para não perderem esta ligação com a escola. E lançámos também recentemente uma iniciativa muito interessante na área da área da acessibilidade e da inclusão, que tem que ver com a formação em IT, em IA, aliás, para refugiados. Nós estamos a trabalhar com grupos de refugiados que estão a chegar a Portugal e, em parceria com o MIT, selecionámos 2 projetos de elevado potencial que já estão em Portugal a funcionar. Um chama-se Humans in the Loop e o outro chama-se Tamo Junto, é brasileiro. No caso do Humans in the Loop, eles ensinam a pessoas que têm baixíssimas ou nenhumas qualificações em TIC a fazer reconhecimento de imagens, e as pessoas chegam a Portugal e ao fim de 3 semanas estão a ganhar dinheiro. Já não estão nas mãos e não estão dependentes de terceiros, estão no seu tempo, na sua casa, à sua medida, estão a trabalhar numa indústria de enorme crescimento e estão cada vez mais integrados na nossa sociedade. Como temos pouco tempo, futuro, eu diria 2 grandes prioridades. A primeira são os professores. Nada se faz, não há currículos à prova de professores, não há escola à prova de professores, e todos os estudos mostram que o resultado depende, em grande parte, do apoio que conseguimos dar na seleção de jovens talentosos para virem para esta profissão, na sua formação ao longo da vida, na sua promoção, na sua valorização. Esta é claramente uma área prioritária para a Gulbenkian, e a outra é aquela que eu sei que o João mais gosta, que é a experiência de educação. De facto, tem que ser repensada, reimaginar. Nós queremos ajudar, após este grande abanão pandémico, nós sabemos que se não fizermos nada, vamos voltar ao business as usual. Isto está bastante demonstrado na literatura. E nós queremos evitar isso, portanto, queremos ajudar a recuperar, mas também a reimaginar este nosso sistema educativo. E do lado da CDI, João, o que é que se perspectiva aí para o futuro? Bom, do nosso lado, também a pandemia, na prática, fez disparar um bocadinho alguns alarmes. Tivemos o nosso recorde de formação de professores. Pela primeira vez não tivemos lugar para todos os professores na formação. Pela primeira vez a nossa competição duplicou o número de aplicações propostas. Portanto, apesar de estar online, isso aconteceu
E apesar de nós continuarmos a defender muito o presencial em todas as escolas do país com as visitas que fazemos, mas vamos alargar. Estamos a alargar às prisões, às escolas nas prisões que dependem também do Ministério da Educação e que estão nas prisões, e isso é fundamental. O êxito do piloto deste ano foi fantástico. E estamos a fazer um piloto em colaboração com a Galp, um dos nossos parceiros, estamos a fazer um piloto sobre a ação climática e o well-being. Pela primeira vez não evoluímos os cursos do Web for Good em termos de tecnologia, mas sim em termos de um tema que nos parece muito importante, que para além da ação climática é a relação da ação climática com o bem-estar de alunos e professores, e que os alunos sejam formados já de origem naquilo que o planeta tem de importante e na nossa preocupação constante com o planeta. Temos também uma plataforma também que nasceu no Brasil e que partilhamos e que neste momento está a ter grande sucesso, de pequenos cursos gratuitos para a introdução à tecnologia, nos quais também os nossos alunos do Web for Good podem beneficiar. E é isso, Pedro, eu acho que estamos bastante sintonizados, os dois. Aliás, o Pedro tem uma muito maior história na área de educação do que eu, sou micro relativamente a isso, mas acho que estamos mesmo... É inversamente proporcional à minha história na área das tecnologias comparado com a sua história, não é? Tudo bem. E, portanto, do meu ponto de vista, estamos a terminar e deixo para o Pedro o fecho desta sessão, mas foi um prazer, só gostava de ter muito mais tempo para podermos estar aqui a discutir estes novas metodologias do futuro. E pronto, e dizer apenas que vamos continuar com cerca de 200 escolas por ano. Temos um projeto para ir para todo o país, mas é ainda um sonho. Sim, eu acho que ficou claro que a sociedade civil está a mexer-se. As sociedades fortes são sociedades que têm sociedades civis, têm organizações privadas sem fins lucrativos e com fins lucrativos fortes, ativas, comprometidas com o contexto em que operam. De facto, o digital pode também ser um motor, para além de todas as vantagens que são óbvias, um motor de agravamento de desigualdades, não é? A pandemia mostrou-nos muito isso. Esta aceleração digital como canal de entrega de bens e serviços, enfim, pode ter criado uma maior desproporcionalidade na distribuição das oportunidades, portanto, maior desigualdade, e de facto são projetos como estes e muitos outros em que as empresas estão fortemente envolvidas, em que as tecnológicas percebem que estão nos dois espectros que podem levar esta nossa sociedade mais para a frente, torná-la ainda mais vibrante, mais empreendedora, mais otimista e mais bem-sucedida. Obrigado a todos. Obrigado.